pessoal, o professor Wilson de volta agora com a nossa dica bisurada número 51. Essa dica foi sugerida pela Monique Lemos, de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Valeu, Monique. Tá aqui então a dica que tu sugeriste, certinho? Como eu faço a distinção? O que eu faço para descobrir o que é uma locução verbal, o que é uma oração reduzida? Não tem muita mágica não, tem que ter um certo conhecimento, tem que estudar bem a parte do período simples, período composto, entender vozes verbais, ali aquela parte de uma voz passiva analítica. Então tem que conhecer, não é simplesmente aquela mágica, tá? Então o que eu tenho que saber aqui? Eu tenho que perceber, por exemplo, eu tenho que conhecer alguns verbos auxiliares, então isso é básico, tá? Então o bizu é perceber exatamente que o verbo é auxiliar e que com o verbo principal ele vai formar ali uma construção perifrástica, né? Uma conjugação perifrástica, que é chamada, pode aparecer, inclusive pode aparecer esse nome aí na prova, né? Então tomem cuidado. Então o que eu tenho aqui, por exemplo? Esta primeira parte eu tenho o quê? Eu tenho locuções verbais. Aqui então, ó, vamos fazer a divisão aqui para vocês visualizarem bem, tá? Até aqui eu tenho então locuções verbais. Locuções verbais. E aí eu tenho um verbo auxiliar e um verbo principal. Ele deve sair, pode. Olha aqui, ó. Eu tenho um período simples, um verbo auxiliar, um verbo principal, que nesse caso o infinitivo, né? Ele começou a rezar. Cuidado, isso aqui é uma locução, certo? Ele começou a rezar, ele deixou de trabalhar, ele continua a trabalhar. Então isso vai formar uma locução. Tomem cuidado porque o deixar aparece aqui e o deixar aparece aqui, mas são construções distintas, então não adianta eu querer decorar. Tomem cuidado, isso aqui é sintaxe, tem que conhecer bem, tem que estudar, tá bom? Então, por exemplo, aqui eu coloquei com o verbo no infinitivo, aqui com o verbo no gerúndio, aqui com o verbo no particípio, né, a voz passiva. Ele está resolvendo a questão, olha ali, o verbo auxiliar, o está, né, e o verbo resolver aqui no gerúndio, formando a locução, período simples. A questão foi resolvida. Eu tenho também aqui um período simples, uma voz passiva analítica, aquilo que eu comentei, né? Então tem que saber reconhecer essas estruturas para que eu possa então identificar, né, o que é, se é um período simples, né, um período composto em que eu tenho uma oração principal e uma oração reduzida. Tá? Olha o que acontece aqui. Neste caso eu tenho o quê? Eu tenho oração reduzida. Dá uma olhada como é que eu identifico então. Vejam, o aluno finge entender o assunto. Daí eu fico na dúvida, será que isso aqui não é uma locução? Perceba aqui, ó, que eu posso fazer o seguinte. O aluno, ó, esse aqui é o bizu aqui então, que é fazer o quê? Desenvolver a oração. Eu consigo desenvolver. Eu vou perceber que isso aqui é uma oração reduzida. Isso não forma uma locução, uma unidade semântica, não. O aluno finge, ó, que eu tenho a oração principal. Ele finge que entende o assunto. Coisa mais amor. Olha lá o que eu fiz. Transformei o entender, a forma reduzida, ó, na conjugação entende, ou seja, saiu da forma reduzida, conjuguei o verbo e coloquei a conjunção. Dei uma olhada lá em período composto, falo sobre isso. Dei uma olhada em vozes verbais. Vocês têm um material gratuito, todo o conteúdo gratuito. É só acessar as aulas, assistir quantas vezes quiser. Então, pergunta lá, né? Pergunta lá, o senhor, dá uma força aqui e eu vou te ajudar. Certo, queridos? Vamos lá então. Finge que entende. Penso estar com a razão. Olha aqui. Penso algo. Penso que estou com a razão. Desenvolvemos também. Olha lá, ó. Apareceu a conjunção, conjugou o verbo
E aí eu tenho novamente oração principal aqui, oração reduzida ali. Então, o verbo na forma do infinitivo faz parte da oração reduzida. Cuidado aqui, né? Eu coloquei essa frase para chamar atenção a esse detalhe. Eu queria escrever uma carta. A gente normalmente toma o queria escrever como eu queria fazer, eu queria escrever, eu queria resolver, como se fosse realmente uma locução. Tá? No dia a dia até a gente consegue fazer isso, mas se a questão abordar a avaliação do período, se ele é simples, se ele é composto, mas eu tenho que saber que nesse caso não é um período simples, não é uma locução isso aqui, embora pareça. É uma construção que dá um falso ar de locução, tá? Só que desenvolver isso fica ruim, né? Eu queria que eu escrevesse uma carta, fica ruim. Então nem sempre a gente consegue desenvolver, mas de qualquer forma eu tenho sim um período composto aqui, oração principal eu queria algo e aqui oração subordinada, certinho? Então tomem cuidado, parece, mas não é. Bem, agora vejam o que eu coloquei aqui, os verbos deixar, mandar, fazer e os verbos ver, ouvir e sentir, inclusive os seus sinônimos, não vão construir quando eu tenho um pronome aqui, o verbo vai ficar no singular, e aqui desta forma eu não tenho uma locução verbal, um período simples, eu tenho um período composto, deixei que ele entrasse, deixei que ele entrasse. Vejam que o inclusive exerce a função sintática de sujeito, mas é um oblíquo, pois eu falo sobre isso em sintaxe, deem uma olhada lá, procurem o vídeo, assistam a todos os vídeos, importante, assistam a todas as aulas, vocês vão achar nos meus comentários aqui a respeito dessa relação com os verbos deixar, mandar, fazer, que ainda dou o bizu lá, né? Deixe, manda, fazer, ver, ouvir e sentir, tá? Então, ver, ouvir e sentir. E os seus sinônimos não formam locução verbal. Em verbo, vocês encontrarão também, se eu não me engano, está no a última aula de verbo, eu falo sobre isso. Então, material para assistir não falta. Vai lá, acessa, tudo gratuito, podes assistir quantas vezes tu quiseres. Vamos lá então, vi a sair, a mesma coisa, ó. Vi algo, vi que ela saía. Vi que ela saía, tá? Olha lá, bem bonitinho, coisa mais amor, tá? Estudem, é o único jeito realmente de entender isso aqui e não se atrapalhar. Certo, queridos? A dica é para vocês se organizarem mais, mas estudem. Não se esqueçam de dar o gostei se gostaram. Importante compartilhar o nosso material, compartilhem para que mais pessoas tenham acesso a esse material e dessa forma, então, nós possamos manter esse trabalho com aulas gratuitas e com qualidade. Grande abraço!